Opa galera, bom dia. Vou começar aqui no nosso sistema de esconder o cronômetro. Tá tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Então vamos dar continuidade à nossa aula. A chegada aqui um pouco mais para frente. Um pouquinho, pronto. Todo mundo tranquilo. Vamos iniciar. Vamos concluir concentração em massa. Depois vamos para fração em massa e depois fração em volume. Vamos arrochar, que o tempo corre. Vamos lá. Então, para não perder o costume que nós temos, vamos aqui fazer o seguinte. Primeiro eu vou usar a função marca-texto para a gente ir utilizando aqui as coisas. Só fazer um teste antes. Beleza. Então, a gente já viu como calcular a concentração em gramas por litro, miligramas por ml, miligramas por litro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos encontrar a massa, porque às vezes a gente precisa do que? Em um laboratório de química ou de farmácia, a gente precisa aprender a fazer a solução. E por exemplo, você precisa saber pesar quanto do material você vai necessitar. Então nós temos aqui uma questão mais ou menos nesse estilo, onde ele diz o que? Qual a massa necessária de cloreto de sódio, ou seja, sal de cozinha, para preparar uma solução com concentração de 1,3 gramas por litro e o volume igual a 300 ml. Então vamos lá para o nosso marcador. Essa daqui é a concentração que a gente necessita. E esse aqui é o volume que a gente tem. Então está faltando o que? A nossa massa. Eu vou trocar aqui a função para caneta. E vou colocar essa coisinha aqui. Então vamos lá. A gente sabe que a gente vai necessitar da concentração da massa em gramas e o volume em litros. Por que, professor, que nós vamos utilizar o volume em litros? Como a nossa concentração é em gramas por litro, eu vou botar aqui, esse 1.3 equivale à concentração, enquanto o 300 equivale ao volume. Então o que é que nós vamos fazer? Como a concentração está em litro, nós temos que converter esse volume para litro. Então vamos fazer essa conversão rápida aqui. Vamos ter 300 ml dividido por 1000. Por que 1000? Porque dentro de 1 litro a gente tem 1000 ml. Então o fator de conversão é 1000. Então se eu tenho ml e quero transformar em litros, eu divido por 1000. Eu vou obter 0,3 litros. Pronto. Já tenho os dados. Qual que falta? A massa. Então vamos organizar agora a nossa equação. Então, concentração em massa é igual a massa em gramas ou miligramas, no caso aqui vai ser em grama, porque a concentração está em grama, dividido pelo volume. Se a gente substituir os valores, a concentração a gente quer de 1,3. A massa a gente não tem, então vou botar M1. E o volume 0,3. Vou botar uma vírgula maior aqui para não pensar que é 13. Bom. Agora iremos fazer o que? Meio pelos extremos. Então, automaticamente teremos, vou até botar aqui embaixo para ficar melhor visualizado. A massa vai ser igual a 1,3 vezes 0,3. Pronto. Quando a gente multiplicar esse 1,3 por 0,3, a gente vai ter o valor da nossa massa. Então, 1,3 vezes 0,3. Então, vamos ter o que? Vamos escrever agora, né? Escrever mesmo aqui embaixo para ficar melhor.
Então teremos, ó, massa 1 é igual a 0,39 gramas. Pronto. Essa é a massa necessária que a gente precisa para fazer essa solução. Lembrando que essa aqui é a parte teórica, a gente faz esse cálculo para saber. Qual é a parte prática? Pesar essa quantidade de 0,39 gramas, dissolver ela dentro do volume de 300 ml e etiquetar a solução. Aí terminou. Então, aqui é a parte mais teórica. Então, com isso, gente, a gente encerra essa questão e o conteúdo de concentração em massa. Vamos para o próximo. Então, gente, ó, o próximo conteúdo é fração em massa. Por isso que tem esse M barra M. Que está aqui, que é a massa do soluto pela massa da solução. Mas vocês também podem encontrar esse conteúdo com o nome de título em massa, que era um nome que era usado antigamente. Antigamente, que eu falo há uns tempos atrás, uns 3 anos. Que depende do autor do livro. Olha só, não acentuado aqui. Aqui um acento. Pronto. Nós temos título em massa. Como é feito esse título em massa? É a massa do soluto dividido pela massa do soluto e a massa do solvente, que dão origem à massa da solução. Então, a gente pode fazer de duas formas. Se eu tiver a massa do soluto e a massa do solvente, então eu utilizo essa fórmula, T é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Agora, se eu tiver a massa do soluto e já a massa da solução, eu utilizo a segunda forma. Deixa eu escrever aqui para vocês. Então, massa do soluto massa da solução. E aqui, ó, massa do soluto, massa da solução. Do, é que faltou o do também. Pronto. Massa do soluto e massa da solução. Então, basicamente é isso. Aí você diz, professor, isso é cotidiano? Claro que é, cara. Você for observar, tem várias substâncias que utilizam esse tipo de concentração. Você pode olhar naquele soro fisiológico, em soro que é soro fisiológico, não, esse soro que é usado em hospital. Lá tem 5% disso, 5% de outro, que lá tem vários solutos dentro do mesmo solvente. Você também vê em medicamentos, você vê até em garrafas de suco, tantos por cento de polpa natural. Então é algo bem utilizado, bem comum. Às vezes passa despercebido que não tem aquela curiosidade. Então, quando você realiza o cálculo de dividir a massa do soluto pela massa da solução, você tem a fração em massa, ou título em massa. Porém, existe algo chamado porcentagem da massa, que vai ser o título vezes 100. Aí, quando você faz isso, é comum você ter um valor expresso pelo sinal de porcentos. Então, basicamente é isso, gente. Não tem outra dificuldade. Como é que a gente vai empregar isso nos nossos conteúdos? Simples, a gente vai calcular os títulos e as porcentagens. Então, a massa de solvente, a massa de soluto, para realizar o que? Para conhecer o que é necessário, a quantidade necessária para formar uma solução. Se ele já te der a massa do soluto e do solvente,
Então ele quer saber o título da solução. Agora, se ele te der, por exemplo, a massa do soluto e o título, que é a mesma fração em massa, ele vai querer saber a massa solvente. Se ele te der, por exemplo, a massa do solvente e a fração em massa ou título, vai querer saber a massa do soluto. Então é um conteúdo bem simples, não existe uma dificuldade. Não existe nessa dificuldade, vamos para as questões. Trocando aqui para modo marca texto. Ó, qual a fração em massa? Se ele já disse qual é a fração em massa, então fica subentendido que ele quer saber o título. E ele diz assim, é formado por 20 gramas de cloreto de potássio. Eu falei até assim, ó, tá tudo. Não haja dúvida. Lembrando, gente, como é que eu sei quem é o soluto e quem é o solvente? Geralmente o solvente é a água. Então, toda vez que tiver água, a gente já sabe que a água é o M2. Vamos lá. Então, aqui eu vou... Opa. Um borrãozinho aqui. Vamos lá. Vou voltar para o modo caneta. Eu vou botar esse azul aqui. Vou botar um azul mesmo mais claro para dar diferença. Então vamos lá. Ó. Então essas 20 gramas de cloreto de potássio, a gente já sabe que é o que? O M1. Enquanto esses 400 gramas, né, 400 gramas de água são o nosso M2. Então eu vou reescrever aqui do lado, ó, 20 gramas e o M2 450. E nós vamos procurar o título. Então é natural que a gente utilize essa fórmula M1 vamos ter aqui, ó, o valor do M1, 20. Como tem um M1 em cima e um M1 embaixo, o 20 fica em cima e fica embaixo. Mais 450. As letras estão melhorando, galera. Então, ó, aqui é um procedimento matemático. Eu vou ter 20 e embaixo eu vou ter o que? 20 mais 450 dá 470. Agora vem a outra parte, que é a mais simples. Dividir o 20 por 470. Na menina. É aquele ligeirinho na calculadora que abre a do computador dá trabalho. 20 dividido por 470. Deu uma travada bem aqui. 70. Então vamos lá. Assim. Certo. Vou botar só até aqui. Vou botar o 2. Pronto. Esse daqui é a nossa fração em massa. Como aquele não pede porcentagem, então basicamente nós terminamos o cálculo. Agora, se eu quisesse a porcentagem em massa, bastava eu pegar esse valor e multiplicar por 100. Se eu multiplicasse esse valor por 100, eu obteria a porcentagem de 4,2%, que seria o que? A quantidade de massa, o quanto essa massa de cloreto de sódio representaria na massa total da solução. Mas como só é o título, então fica 0,042. Pronto, gente, acabou isso. Ó. Selecionou quem é o M1, quem é o M2, substituiu na fórmula, dividiu de cima pelo de baixo. Acabou, menino. Não é difícil, é só uma questão de associar as coisas. Vamos lá para o próximo. Então vamos lá. Ó. Vou botar aqui o marcador de texto. Cidade inteira. Amarelinho.
Aí fica bem invisível. Então, qual a massa de cloreto de potássio necessária para realizar uma solução de 17%, utilizando 400 gramas de água? Então, vamos lá. A gente já sabe que a nossa solução tem concentração de 17%. Então, isso daqui é o nosso percentual. E nós temos 400 gramas de água, que vai ser o nosso M2. Então, vamos trocar aqui a caneta para o módulo caneta. Substituindo esse azul aqui. Beleza. Então, nós temos três informações. Nós temos a porcentagem, vou botar 17%. Nós temos o M2, que é 400 gramas. Falta o M1 e o título ou fração em massa. Então, para a gente calcular esse título, basta a gente pegar esse 17% e dividir por 100. Professor, por quê? Porque vocês lembram que eu disse que quando você tinha o título e multiplicava por 100, ele ficava com sinal de porcentagem para dar a porcentagem em massa? Pois é, como eu tenho a porcentagem, eu vou dividir por 100. Quando eu divido por 100, eu sei que aqui eu vou ter exatamente 0,17. Pronto, agora eu vou atrás do M1. Então eu vou reescrever a fórmula. Fração em massa é igual a M1 mais M2. Vamos substituir os termos. Primeiro, vou colocar o título 17%, não, 0,17, que é igual. Como eu não tenho a massa do soluto, e o M2 eu sei que é 400. Agora, gente, aqui vem um detalhe interessante. Eu tenho duas variáveis, esse M1 e esse outro M1. E aqui eu tenho 0,17. E o que eu vou fazer? Eu vou considerar isso daqui como um único membro. Se estivesse dentro do parênteses. Fazer meio pelos extremos. Então, ó, M1 é igual a 0,17 vezes M1 mais 400. Vamos reescrevendo aqui. M1 é igual. Ó, esse 0,17, como ele é um número, ele vai multiplicar esse M1 e o 400. Então, 0,17 vezes M1, eu vou ter 0,17 M1. Mas, quando a gente multiplica 0,17 por 400, eu vou ter exatamente 68. Vou botar aqui, ó, mais. Mas, professor, e agora? Vocês prestarem atenção, eu tenho aqui 0,17, M1 e M1. Então, vou passar esse 0,17 para o primeiro membro, como diz na matemática. Então, eu vou ter M1 é igual a Agora aqui, gente, vai acontecer um detalhe interessante. Esse pedacinho aqui, vou até fazer aqui, vou botar como observação. É como se vocês tivessem um M1 menos 0,17 M1. Como eu disse para vocês, na química, tudo que
todo coeficiente que é igual a 1, a gente não coloca 1, a gente deixa subentendido. Então, o que eu vou fazer? É como se eu estivesse subtraindo 1 menos 0,17. Então, ó, dessa subtração de M1 menos 0,17, tá aqui, vai aparecer isso daqui, ó, 0,83 M1 igual a 68. Pronto. O que eu vou fazer? M1 é igual a 68 dividido por 0,83. Vou dividir aqui 68 dividido por 0,83. Beleza. Então, vou fazer aqui, ó, setinha indicando para não ficar tudo. Então, ó, a massa de cloreto de potássio necessária para fazer essa solução é de 81,92 gramas. Incrível que pareça isso, ó. Vou botar aqui. Viu, gente, como é simples? Aí, ó, porque agora eu vou fazer uma explicaçãozinha rápida. Por que eu fiz todo esse processo? Ele tem que ser feito porque, como eu necessitava do M1, e o M1 ele compõe a massa da solução, então eu tinha uma variável que se repetia duas vezes. Por isso que quando eu multipliquei bem aqui, o 0,17 por M1 deu 0,17 M1. Quando eu troco ele, a posição dele, eu pego ele da segunda parte da equação e coloco na primeira, ele vem com sinal negativo. Então, eu vou botar bem aqui. Tá vendo? Quando eu subtraio, eu vou ter 0,83 M1. O 68, como ele é um número conhecido, eu vou dividir 68 por 0,83 e eu obtenho a massa de 81,92. Então, para realizar para fazer essa solução de 17% e utilizando 400 gramas de água, eu vou necessitar de 81,92 gramas de cloreto de potássio. Lembrando que esse número ele não varia, por exemplo, é sempre para 400 gramas. Por exemplo, se eu for fazer para 500, para 17%, então a massa também varia, mas como são números fixos, só tem uma solução para essa questão. Agora nós vamos para a questão 3, o exemplo 3, que é aquele que é justamente o contrário da nosso marca-texto, que é o contrário da questão 2. Enquanto uma queria a massa do soluto, aquele que é a massa do solvente, ou seja, a massa de água.
necessária para fazer uma solução ou produzir uma solução de 20%. Então esse 20% a gente já sabe que é a porcentagem em massa de cloreto de ferro 2, utilizando 18 gramas de sal. Que sal? Cloreto de ferro. Então eu já tenho o que? As informações que eu necessito, eu já tenho. Eu vou fazer algumas conversões. Então vamos iniciar. Aqui, opa, deixa eu trocar aqui para me escrever com marcador. A caneta, beleza. Então eu tenho a porcentagem que é 20%. Eu tenho a massa do soluto que é 18 gramas. Ele quer o M2, que é o que eu não tenho, e o título, basta eu pegar a porcentagem e dividir por 100. Pronto. Beleza, então vamos organizar aqui. Então, título é igual a M1 dividido por M1 mais M2. Então, ó, título é igual, fazer o seguinte, vamos pegar aqui o valor do T. O valor do T é 0,2, que é a fração em massa ou título. Você está acostumado a chamar de título. O M1 a gente sabe que é 18, então coloco 18 aqui. E também 18 embaixo, mais M2. Então mais uma vez o que eu vou fazer? Ó? Esse indivíduo vezes esse e esse vem para cá. Então eu vou ter 0,2 aí, vezes 18 mais M2, que é igual a 18. Então, como a gente fez na questão anterior, nós vamos fazer essa. O 0,2 vai multiplicar tanto o 18 como o M2. Vou puxar aqui para cá. Teremos o que? 0,2 vezes 18, 3,3. Então vamos botar bem aqui. 3,6 mais 0,2 M2, que é igual a 18. Então vejam bem, nós vamos pegar aqui agora esse 3, como ele não tem M2, não tem uma variável, ele vai para o segundo membro, fazendo o processo de subtração. Então, M2 igual a 18 menos 3,6. Da gente, né? Então vamos ter o que? 0,2. 0,2. Oxe. 0,2. M2 é igual a 14,4. Então vou dividir aqui, M2 é igual a 14,4. Vixe, está chegando perto de mim, dividido por 0,2. M2 é igual a 72 gramas. Pronto. Então o volume necessário de água, ou volume não, a massa de água necessária para fazer essa solução é 72 gramas. Nem mais e nem menos. Então, gente, é isso. Esse é a forma de você calcular. Se ele te der o M1 e o M2, você calcula o título e a porcentagem, se pedir. Se ele te der
a porcentagem você divide por 100 para ter o título ou a fração em massa. E se ele te der o M1, você vai procurar o M2. Se ele te der a fração em massa e o M2, então você vai procurar o M1. Ou seja, você sempre vai ter 3 dados. Desses 3 dados, vão fornecer 2. Então você procura o terceiro. Por exemplo, um dado de, por exemplo, fornecer o título e ele querer que você entregue o M1 e o M2. Então eu preciso do segundo dado. Sempre vai ser assim. Aí você entrega 2 dados e vocês procuram o terceiro. Então, gente, vamos ficando por aqui. Daqui a pouco vai ter a outra aula. Falou!